Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos nos colocar de pé, toda igreja de pé, em reverência à palavra de Deus e também ao servo de Deus, ao profeta que ele enviou hoje para nos transmitir a palavra, né? Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus para nós, para Ele ungir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber com graça esta palavra vinda do trono. Curve a sua cabeça. Pai nosso querido, aqui está o teu servo, pastor Gesiel. Que o Senhor trouxe nesta noite para ser o mensageiro da tua palavra. Aquilo que ele preparou, que ele meditou e que o Senhor falou com ele, agora nós suplicamos ao Senhor que o Senhor dê a virtude do céu para que ele possa nos transmitir com graça. Suplico ao Senhor no nome de Jesus que venha ungir as nossas mentes, os nossos ouvidos e os nossos corações, para que possamos guardar as tuas palavras nas tábuas dos nossos corações, para não pecarmos contra ti. Manifeste o teu poder, Pai Santo, esperamos tão somente no poder da tua palavra, em nome de Jesus. Ainda de pé, pastor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, alegria estar com vocês hoje aqui. Infelizmente marcamos 2 vezes, e aí desmarcava o culto devido a esses problemas aí, mas graças a Deus hoje estamos aqui. Deus abençoe pelo convite, obrigado pastor. O senhor esteve em 2019, no final do ano, na nossa última reunião, ministrando a abençoada palavra. Deus abençoe, pastora Lene. E naquela oportunidade que eu estava voltando de Adelândia para a sede, para estar auxiliando o pastor Edmar Cambulice. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 28, o verso 11. Gênesis, capítulo 28, e o verso 11, que diz assim: quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Capítulo 32, o verso 30 e 31, que diz assim: Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Que Deus os abençoe. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, nós vemos nesse texto aqui a narrativa da história de Jacó, o patriarca Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, irmão gêmeo de Esaú, que segundo a Bíblia Sagrada nos diz, houve uma desavença, uma luta entre eles desde o ventre de sua mãe. Esaú, por sinal, nasce primeiro, e segundo a tradição e a lei da época, a lei da primogenitura, o filho primogênito seria aquele que estaria herdando os bens do pai em uma maior parte. Todo o patrimônio do pai seria dividido em 3 partes, o primogênito ficaria com 2/3 da herança, e os demais filhos que tivesse, receberia 1/3 para dividir, contando então que Esaú teria 2/3 de Jacó, 1/3 da herança. Mas mais do que isso, mais do que patrimônio, do que bens, o filho primogênito teria o direito de dar continuidade à história de seu pai, carregando o nome de seu pai e levando as bênçãos e a promessa de Deus, dada neste caso a princípio ao patriarca Abraão, repassado a Isaque, e agora que seria de Esaú. Mas o curioso aqui na história, que quando a mãe deles percebe que algo estava acontecendo diferente no ventre, ele ora a Deus e Deus responde.
E Deus afirma para ela que era o mais novo que estaria governando sobre o mais velho. Então a questão da primogenitura seria invertido aqui nessa situação. E claro, isto era muito importante e não seria entregue tão facilmente. O amor de Isaac aqui por Esaú era soberano nessa situação. Devido ser ele o primogênito, ele coloca o coração. Penso eu que Raquel já havia dito a seu esposo a respeito desta palavra de Deus, mas ele não atenta. Especial ao seu pai. Isto foi criando um vínculo. A Bíblia vai dizer que a mãe amava mais a Jacó. Mas quando chega um momento em que Isaac pensa que está morrendo, já não enxergando bem mais, ele chama o filho então para lhe dar a bênção da primogenitura. Nesta oportunidade, a mãe, vendo que Esaú receberia aquilo que Deus disse que não era dele, a mãe então arma juntamente com Jacó, não totalmente com o consentimento de Jacó, mas ela arma, ele concorda em partes, para que ele receba a bênção da primogenitura. E assim aconteceu, ele recebe a bênção. Quando Esaú então volta para a caça para receber de seu pai a bênção, o seu pai descobre que já havia dado a bênção da primogenitura para o mais novo. Ele chorou amargamente, irou-se e fez uma promessa que quando seus pais morressem, ele mataria então o seu irmão. Ou seja, Deus tem bênção. Eu quero ver Deus cumprir bênção para quem está morto. Eu quero ver Deus cumprir bênção para aquele que já foi sepultado. Era o entendimento que ele tem aqui agora. Se ele estiver vivo, Deus restaura a saúde. Se estiver pobre, Deus traz riqueza. Mas se estiver morto, eu não acredito que Deus o traz à vida. E eu vou matar o meu irmão. A sua mãe então conversa com o seu pai e diz: olha, Esaú tomou mulheres desta terra e isso me desagrada. Não é a vontade de Deus. Envia Jacó à nossa terra, para que ele tome mulheres da nossa família. Jacó então sai, e abençoado pelo seu pai, a mesma bênção da primogenitura, dizendo que você será abençoado, pai de nações, de gerações. E ele sai e vai embora. Nós encontramos no primeiro momento, no capítulo 28, verso 11, quando Jacó para descansar no meio da viagem. E quando ele para, a Bíblia vai nos dizer que estava anoitecendo, o sol já se pôs. E ele toma uma pedra como travesseiro. E naquele momento, naquela noite, ele tem um sonho, mais precisamente uma revelação de Deus. E ele viu uma escada que subia aos céus. Os céus estavam abertos e anjos subiam e desciam. Quando ele acorda e Deus cumpre a palavra de seu pai, da bênção da primogenitura, prometendo a ele o que estaria fazendo sobre a vida dele, ele então diz: grande coisa, espantoso é este lugar, este não é outro senão Betel, a casa de Deus. Jacó então, com esta promessa, essa revelação, ele vai, ele continua a viagem. Nós conhecemos, e não é a narrativa que eu quero trazer em detalhes aqui, os sofrimentos que Jacó tem, e alguns até afirmam dizendo ser consequências dos atos dele, na ação de um mentiroso, de um enganador. Ele é enganado quando entra na terra, chega à casa de seu tio Labão. Quando ele ama, ele se apaixona, mas é entregue outra mulher no lugar daquele amo. Ele é enganado pelo seu tio Labão no salário das ovelhas. Ele padece, ele casa por 2 vezes, não por vontade dele, mas por mentira de seu sogro. O seu salário mudado 10 vezes, ele resolve ir embora e diz então para os seus filhos e a sua mulher: o seu pai não me ama, o seu pai tem mudado o meu salário.
O seu pai tem me perseguido, eu preciso ir embora. Ele já não me vê com bons olhos. E agora nós vemos Jacó voltando. E não voltando em uma despedida formal e oficial com Labão, com a família, mas voltando às escondidas. E quando ele está voltando agora para a sua terra, a terra da promessa, a terra de Canaã, a terra em que Deus disse a Abraão, quando ele sai de Ur, e diz: lhe darei essa terra e a sua descendência. A terra que Abraão entra em uma fé tão alta, que ele entrando na terra, ele faz um altar de adoração a Deus. E entenda que uma coisa, o ato de se fazer um altar na terra, e ainda mais uma terra onde o povo não adorava o Deus de Abraão, era um ato de dizer assim: o Deus que reina nesta terra agora é o meu Deus, e o dono desta terra aqui sou eu, porque o meu Deus que fez os céus e a terra me deu a terra. Abraão, em um ato de fé, ele não temeu o povo da terra, e ele declara a vitória. Ele faz dois altares. Ele estava tomando posse, agora Jacó está voltando. E o texto que nós lemos no capítulo 32, a partir do verso 26, vai dizer que quando ele volta com os seus filhos, e voltando com as suas mulheres, ele recebe a notícia que o seu irmão, que disse que lhe mataria, está vindo encontrar com ele com grande número de soldados, de empregados. E claro, ele entendeu aqui, e nenhum que seja por mais tolo não entenderia diferente, se ele diz: vou matar, e agora está voltando com soldados. Ele veio para matar. E aí ele para neste lugar onde ele dá o nome de Peniel. E ele então encontra um varão, e ele começa a dialogar com este varão. Ele segura porque o sol está nascendo, e o varão diz que precisa subir. E ele segura e diz: eu não te soltarei enquanto tu não me abençoares. Eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Já não bastava a provação que Jacó passa na terra, já não bastava a necessidade que houve dele estar 20 anos longe da casa de seu pai e de sua mãe, peregrino em terra alheia, vivendo na casa de seu tio que não lhe amava e era um trapaceiro. E agora, no encontro que ele tem com esse ser celestial, o ser quer ir embora, e ele segura, ele é ferido na coxa. E aí você vai dizer: epa, peraí, por que Deus faz isso? Por que Deus permite? Por que Deus feriu a coxa de Jacó? Mas Jacó ainda segurou firme e disse: não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Sabe o que quer dizer isto? É convicção da bênção, é certeza que a bênção de Deus pode mudar a sua história, é certeza que a bênção de Deus pode espantar a morte, é certeza que a bênção de Deus vai abrir portas, é certeza que a bênção de Deus, se for necessário, vai fazer você andar sobre as águas mais uma vez. É a certeza que o mar pode abrir, é a certeza que o milagre vai acontecer. Então pode ferir a coxa, pode dizer que não vai me abençoar, mas eu não desisto de ti enquanto tu não me abençoares. O anjo então disse: qual é o teu nome? É Jacó. Ele disse: não se chamará mais Jacó, mas Israel será a partir de hoje o teu nome. Homem que luta com Deus. Que é um nome maior do que esse na terra? Homem que luta com Deus. Nós não estamos falando aqui das maiores forças armadas do mundo. Estamos falando de homem que luta com Deus, que é maior do que qualquer exército desta terra. Homem que luta com Deus. Jacó então dá o nome àquele lugar e diz Peniel, que quer dizer face a face com Deus.
eu estive face a face com Deus. Nós encontramos no narrar dessa história aqui que podemos dizer a grande noite, porque quando ele sai está Betel, a noite está caindo. Quando ele volta está em Peniel, o dia está amanhecendo. Aí nós encontramos o salmista no Salmo 30 dizer: se eu te exaltarei, Senhor, porque tu livrastes, não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curastes. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos, e dei graça ao seu santo nome. E aí o verso 5 do Salmo 30 vai dizer assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Aí ele vai dizer assim: porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Amanhã está face a face com Deus. O choro pode passar uma grande noite, mas vai chegar um momento em que você estará face a face com Deus. Isto é o amanhecer, a estrela da manhã. O raiar do dia é a glória de Deus se manifestando na sua vida. Aí de repente nós encontramos um personagem bíblico por nome Jó, que a Bíblia vai nos dizer que é um homem íntegro, temente, fiel a Deus, que levantava todas as manhãs e fazia um altar de adoração a Deus e um sacrifício, e dizia assim: talvez os meus filhos ontem, quando reuniram, em um momento de vacilo, de emoção, pecaram contra Deus. E ele fazia um culto e pedia perdão a Deus pelos seus filhos. E ele é tão fiel, ao ponto que, de tempo em tempo, os filhos de Deus estavam em um culto na presença de Deus. E Satanás, que se canta de galo nessa terra, e tenta mentir para todo mundo que aquele manda, ele precisa e tem a necessidade de estar diante de Deus, e ele não faz nada a não ser que Deus o permita fazer. Mas como assim? Deus permite fazer. E como ocorre a permissão? A permissão, ele apresenta a Deus o pecado de alguém. Ele diz: Deus, esse pecado me pertence, ele puxou para o meu lado, agora eu preciso da autorização do Senhor para entrar na vida dele. Ou caso este como Jó, ele chega diante de Deus e quem fala de Jó não é Satanás, quem fala é Deus. Já imaginou Deus lá no céu, em um momento como a noite desta, ele é unido com seus filhos, seus santos anjos, arcanjos, serafins e querubins que cantam, adorando conforme diz Isaías: ele é santo, 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 santo. E aí lá está Satanás, que também tem que adorar, porque é Deus que é soberano, é Deus que reina, ele que fez os céus e a terra, ele que criou o universo, ele que criou todo o sistema solar, ele que faz o mar vir com as suas ondas, mas vai até certo momento e não permite que avance mais. Satanás adorando. Aí Deus diz naquele momento, falando de Jó: já imaginou Deus falando de você? Ele diz: você da onde vem, Satanás? Ele diz: eu venho de rodear a terra. Aí Deus disse: quando rodeava a terra, viu meu servo Jó? Servo é fidelidade. Servo é aquele que ama a Deus. Servo é aquele que abre a mão da sua vida pela vida em favor de Deus, em amor de Deus, em adoração a Deus, ao serviço de Deus. Satanás disse: ah, sim, eu vi, ele é abençoado, é rico, família linda. Mas quem não é? Se o Senhor dá tudo. Ser crente fiel na prosperidade é fácil. Quando nós ministramos o casamento na igreja, nós procuramos aos noivos: prometo ser fiel na alegria, na tristeza,
na riqueza e na pobreza, na saúde e na enfermidade. Sabe o que é isso? Isso é a continuação do casamento da igreja com Cristo. Prometo ser fiel a Cristo na alegria, sim, eu sou, e na tristeza. Consegue ainda amar? Ainda amarei Ele. Ah, mas se tiver rico você ama? Sim, eu amo. Mas se tiver pobre na miséria, ama? Sim, eu amo. E se tiver com saúde, é fácil. Mas se tiver enfermo, eu ainda adorarei. Se não tiver ovelha no curral, se não tiver fruto na vide, eu ainda adorarei para todo sempre. Toca, toca. Satanás desce e toca em tudo. Satanás desce e tira todo o patrimônio, todo o bem, a casa e até mesmo os filhos de Jó. Satanás mexe na casa de Jó. Chega novamente um outro tempo, que o outro culto está acontecendo, e ele chega lá e Deus mais uma vez diz: vistes o meu servo Jó? Eu vi que não dará o homem pela sua vida. Inteligente, tem saúde, vai conquistar tudo. Quero ver se ele não tiver saúde, não tiver força para conquistar tudo de novo. Deus diz: toca na saúde, mas não toca na vida, porque a vida dele me pertence. Ei, querido, adore a Deus nessa noite, porque a tua vida pertence a Deus. O diabo pode até balançar você, o diabo pode até mexer lá na sua casa, nos seus bens, o diabo pode até mexer na sua saúde, mas na tua vida ele não toca, porque ela pertence a Deus. Uma grande noite que nós vemos aqui de Jó. Quando Jó passa por esta provação que nós encontramos no final dela, é ele dizendo esta palavra, a mesma palavra de Jacó: Peniel, eu que era crente fiel, ouvi falar de Deus, mas agora eu conheço Deus face a face. Eu conheço Deus face a face. Moisés era aquele que conhecia Deus face a face. Abraão é aquele que Deus dizia meu amigo íntimo. E amigo é aquele que conhece face a face. Deus nos convida a viver face a face com Ele. 1970, pastor Sebastião Justo, pastor em Sanclerlândia, ele está saindo de viagem para o Rio de Janeiro, Madureira, em uma convenção. A missionária Alice, esposa fiel que tinha por costume chamá-lo carinhosamente de Sô, ela chama ele de Sô, ele para e olha para trás. Ela diz: Sô, eu estou grávida pela 10ª vez. E ele vai embora com esta palavra, o 10º filho. E vai para o Rio de Janeiro, e quando chega na convenção, está pregando pastor Gesiel Gomes e o pai do pastor Gesiel Gomes, pastor Joaquim Gomes. Ele achou bonito aquilo, achou lindo. Ele diz: Deus, lá em Madureira ele ora: se esta criança que está sendo gerada for do sexo masculino, o nome dele vai ser Gesiel, porque ele vai ser pregador da palavra. Eu vou pregar junto com ele no púlpito. Nasce a criança no dia 19 de setembro de 1970. E quando nasceu, nasceu aleijado. A perna direita, o dedão encostava aqui, a perna era enrolada assim. A minha mãe lembrou dessa oração e ela disse: Deus, o meu marido disse que ele vai ser pregador, e para pregar com a perna enrolada é meio difícil. Eu estendo as mãos agora na autoridade do teu nome e declaro a cura sobre a vida do meu filho pregador. A minha perna desenrolou. Passa-se os anos, meu pai agora é pastor lá em Itaguaru. E um dia eu estava com febre e passando mal, a minha mãe percebeu que algo diferente tinha acontecido. E ela descobre algo que eu não havia revelado ainda: um tumor do tamanho de uma laranja no meu corpo. Eles me levaram para um hospital. Se fosse hoje, já saiu desesperado, exames, quimioterapia, câncer. Mas nada disso, só me levaram para um hospital público. E os médicos operaram e tiraram aquele tumor de forma grosseira. Mas aquela infecção estourou no corpo inteiro.
e atacou a garganta, o ouvido e o nariz. E o ouvido corria uma secreção 24 horas por dia. E aquele sofrimento perfurou o tímpano direito. Perdi a audição quase 100% do ouvido direito. Estava perdendo o esquerdo. Pregador agora surdo. E a aprovação vai passando. E um dia eu estava no congresso em Goiânia, no ginásio, o Rio Vermelho. Quem estava pregando? Pastor Gesiel Gomes. Eu estava lá em cima na galeria. De repente ele para e disse: Deus me revela ao jovem que foi chamado para ser pregador, mas ele tem uma doença, uma infecção no corpo, e ele está perdendo a audição, ele está perdendo o seu ouvido. Desce aqui agora que Jesus vai te curar. Eu saí correndo, desci. Quando cheguei lá, ele olhou para mim, orou. Eu ouvi na mesma hora e fui batizado no Espírito Santo de Deus. Passa-se alguns anos, eu agora já sou pastor, estava em Goiânia pastoreando igreja. Ministrei o estudo na terça-feira, na quarta-feira eu saio de manhã. E quando eu saio, estou indo para o trabalho, um caminhão lançou sobre mim e eu sofro um acidente. A esposa, a irmã, que casada comigo na época, estava grávida, que é a mãe da Alice Angélica, minha filha primogênita, grávida de 7 meses. Nós fomos lançados para fora da rodovia. Ela bateu a cabeça no poste, quebrou a cabeça, o pescoço e a coluna em 3 lugares. Eu atravessei uma cerca de arame, caí quase dentro de uma represa, quebrei a perna esquerda e quebrei a perna direita e os braços. A ambulância do corpo de bombeiro veio e levou ela porque estava viva e grávida. Mas no meio do caminho ela morre dentro da ambulância do corpo de bombeiro. Uma outra ambulância veio, me buscou e me levou para Hugo. E eu ainda estava falando um pouco transtornado, falando coisa com coisa, sem entendimento. Mas chegando no Hugo eu entrei em coma e fiquei em coma por 4 dias. Mas sabe o que é curioso em tudo isso? É porque um dia eu orava e falava com Deus a respeito da chamada ministerial, e Deus então de madrugada fala comigo às 3 horas da manhã. 3h30 eu acordo, assustado com o sonho. Eu tive um sonho de uma para todo sempre, e continuou pregando e milagres acontecendo. Agora a história está acontecendo em real. Eu entro em coma. 4 dias depois eu acordo do coma. E quando eu acordo do coma, passa-se 9 dias. Eu estou lá na cama do hospital. E ninguém havia contado da morte da esposa e da criança que estava no ventre. Porque o médico disse que eu estava em um estado crítico e não suportaria. Mas no 9º dia, o pastor Adilson entrou no quarto, muito amigo nosso. E os meus irmãos todos entraram, a minha mãe, e todos encheram o quarto de uma vez. E ele vem, coloca a mão no meu peito e diz: irmão Gesiel, Deus levou a irmã Elesi para a glória. Eu pensei que ela tinha acabado de morrer. E eu comecei a chorar. E quando eu estava chorando, uma das minhas irmãs aproximou de mim, me segurou pela mão e disse: não era o teu sonho, não era o teu sonho ser pastor. E agora, meu irmão, como é que você vai ser pastor? Como que você pode continuar? Eu olhei para ele, olhei para todos que estavam ali e disse: hoje eu estou aqui, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu adorarei o meu Jesus. Se eu perder as minhas pernas, eu adorarei com as minhas mãos. Se eu perder as minhas mãos, eu adorarei com a minha voz. Se eu perder a minha voz, eu adorarei com a minha alma. Mas se eu morrer, eu adorarei em um coral de anjos para todo sempre. Aleluia, 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 aleluia. A grande noite só estava começando.
só havia passado por Betel, só havia tido a visão de uma escada. Escada é para levar a presença de Deus. Escada é para que anjos traga o milagre, as bênçãos de Deus para a nossa vida.